novo, irmãos, peço perdão por ficar tossindo aqui. Vamos tentar segurar o máximo, tá bem? Irmãos, arranja um pouco ali para nós. Vamos lá, fazer uma breve recapitulação do que temos estudado. Introduzir aí os nossos visitantes, família dessa fogueira que está aí com a gente. Ana Clara, isso, Ana Clara também, irmão. Agradecer vocês que estão aí com a gente. É claro, pela primeira vez, né? Sendo bem-vindo aí com a gente, muito jovem. Então, introduzir vocês, a gente tem estudado Eclesiastes desde setembro, outubro do ano passado, e ainda estamos no capítulo 4. Lá para perceber que estamos aí fazendo um serviço de formiguinha, passo a passo, bem calmo, para passar por esse livro, que às vezes deixa mais o cabelo em pé, mas é um livro bem diferente. Então eu estou achando interessante. Os irmãos têm conversado comigo, a gente tem conversado bastante depois dos cultos sobre a relevância de Eclesiastes. Um livro pouco pregado. Eu lembro do meu pastor comentando lá em Itajubá, um tempo atrás, 2 livros que eu não costumo pregar: Eclesiastes e Apocalipse, porque eles não são muito bem vistos. Então, são teologias que o senso comum protestante entende que são teologias estranhas. Apocalipse, porque o povo fica com medo, o povo tem medo de Apocalipse. Sabe? Falar do fim dos tempos, eu acho que é coisa da cultura. A cultura que apropriou o cristianismo, na hora de falar de fim dos tempos, é sempre só a parte caótica das coisas, né? E esquece completamente que nossa esperança tem que estar em Apocalipse, tem que estar naquele bando de loucura que acontece no final. E Eclesiastes, porque tem alguns versículos que, isolados, são muito fáceis de serem bem pessimistas. E por isso que desde a primeira pregação, o que eu tenho feito aqui com os irmãos a gente está lendo o capítulo 1, está lendo o capítulo 1, mas vamos lá para o capítulo 3. Por quê? Porque essa não é só a verdade que o pregador quer dizer. É um livro de 12 capítulos que, se a gente fica só em um capítulo, não pega a mensagem toda dele. Isso é muito importante, irmãos, a gente ter noção de quais são as temáticas do pregador em Eclesiastes. Isso funciona para todo o texto que a gente vai ler. Ter noção quais são os argumentos principais. Por que, irmãos? Especificamente Eclesiastes. Algumas cartas paulinas, por exemplo, Paulo vai ser bem didático em retomar os tópicos, tem uma construção bem lógica, tudo bem conectado. Eclesiastes, às vezes o pregador, ele vai entrar em um tópico, ele vai discorrer sobre o tópico, só que às vezes ele usa um ou outro argumento só. Exemplo, o capítulo 4, que a gente estudou capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8, o pregador não tem nenhuma mensagem de esperança. É simplesmente ele falando de coisas pessimistas e angustiantes. A mensagem de esperança já foi dita no capítulo 3. Ele não retoma, ele não precisa, tá? Mas a gente, na hora que estiver lendo, tem que sempre estar lembrando, porque senão a gente vai lá para o capítulo 7 e vai ler isso daqui, capítulo 7, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Uai, mas aí no capítulo 3 ele falou que não tem nada melhor do que comer, beber e se alegrar. Fica um contraditório se a gente não entende todo o contexto da carta. Então, eu não coloquei ali, mas só lembrando para os irmãos quais são os argumentos principais do pregador que a gente precisa ter em mente, em especial na pregação de hoje, porque o capítulo 4 ele é bem pessimista, tá? Em teologia, o pregador não faz nenhuma alusão a Deus, ele não faz alusão à vida acima do céu, tá? Vamos lá, são 4 questões. Primeiro é o tempo. O tempo passa todas as coisas, a gente vê isso no capítulo 1, e o tempo passar por tudo faz com que as coisas não tenham sentido em si mesmas, porque tudo acaba, tá? Segundo é a morte. A gente morre, os nossos empreendimentos nessa vida ficam com outras pessoas, não ficam com a gente não leva para o céu, o caixão não tem gaveta, não fica com a gente morre. A morte é um dos outros elementos
estão permeando o livro e fazem com que faça sentido as ideias do pregador. Porque quando a pessoa morre, os prazeres não valem mais a pena, porque já ficou para trás. Então veja como o tempo se relaciona com a morte. E o terceiro, vaidade. No fim das contas, diante do tempo, diante da morte, tudo se torna vaidade. Essas são as três primeiras ideias que a gente tem que ter em mente quando o pregador fala, aqui no livro de Eclesiastes, a partir da razão. Ou seja, até onde o ser humano consegue chegar? O limite do ser humano é entender que a vida não passa de vaidade, por conta do tempo, por conta da morte. Mas, final do capítulo 2, o pregador traz para a gente a esperança, que é a quarta chave do texto de Eclesiastes, que é Deus, que é a vida da fé, não é a vida da razão, não é a vida da capacidade humana, é enxergar a vida além do sol, a lógica que está além do sol. Ok, irmãos? Então temos essas quatro palavras em mente: tempo, morte, vaidade e Deus, sendo as três primeiras, capacidade humana, e a última, a fé, o que vem de Deus. A gente tem esse texto de Eclesiastes. Por que eu estou retomando isso? Como eu falei, a gente vai passar por esse texto, mas sempre fazendo essas perguntas. Onde está o tempo aqui? Onde está a morte aqui? O que é vaidade aqui? E acima de tudo, como resolver esse problema? Por quê? Porque o pregador dá uma resposta geral que responde todos os problemas. Mas a gente, quando estiver meditando sobre o texto, tem que pegar a resposta geral e aplicar bem neste texto, com base no que ele disse. Por exemplo, essa semana passada falamos sobre amizade, sobre como ter um amigo é melhor do que não ter ninguém. A gente vai ler o texto de hoje e no final eu vou fazer esse paralelo com o texto do companheirismo, que foi o que a gente discutiu semana passada. Por quê? Porque está no mesmo capítulo, está logo em sequência. O pregador tem um motivo de colocar cada temática em uma ordem, certo? Então, vamos lá, no capítulo 4, temos falado sobre as tribulações da vida. A gente tem feito alusão da tempestade para ter a imagem do crente no barquinho, no mar totalmente revolto e tempestuoso. Porque a vida debaixo do sol tem tempestade. A vida debaixo do sol tem tempestade. Muitas vezes a gente não passa por elas. É isso que o pregador diz no começo do capítulo 4. Porque a lógica terrena, ela não tira o crente, não tira o sábio das desgraças. Chove para justo e para injusto. É o que o pregador vai dizer. Então, só com as nossas forças, sem a fé, a gente vai ficar preso na angústia e não vai conseguir enxergar o propósito por trás da tempestade, mesmo quando a gente se afoga. Vamos falar mais disso depois. E a resposta para superar essa angústia da tempestade é a fé. Só que o pregador não diz isso no capítulo 4. Isso é uma coisa que a gente tem que meditar aqui em cima. Por quê? Porque ele disse isso no capítulo 3, quando ele fala da soberania divina. Ou seja, a gente tem que ir voltando no texto. Essa é a palavra da meditação. Não passa só lendo. A gente vai voltando, indo para frente, indo para trás, no mesmo texto. Vamos lembrar aí quais foram as ideias de cada uma das duas pregações que a gente teve. Primeiro, capítulo 4, versículo 1 a 8, a gente viu que mesmo com fé, a realidade da vida é dura. Mas notar o quão grande é essa tempestade nos leva a entender o quão poderoso é aquele que só com a sua voz é capaz de acalmá-lo. No capítulo 4 a gente viu que existe muita opressão, que fez o pregador falar assim: melhor que ele nem nasceu do que quem está vivo. Tamanha angústia que ele enxerga. Sem fé, é melhor nem viver, porque é muito sofrimento para aquele que realmente está enxergando a vida. E aí depois, mas aí, versículo 7, diante da tempestade, existe um sossego. Qual sossego é esse? A amizade. Então, acompanhe mesmo, né? A amizade é o sossego de que Deus nos dá durante a tempestade, para dar mais valor à vida,
ao permitir que o cristão seja levantado após a queda, aquecido diante do frio e protegido contra o inimigo. As 3 vantagens de se ter um companheiro, segundo o pregador. Mas como a gente disse semana passada, essas vantagens vão além do sentido físico, literal, mas se tratam de questões mais metafóricas, em que ter um amigo próximo é a forma da gente aguentar a tribulação da tempestade. Não só aguentar, mas superar também. Mas, como nós vimos, capítulo 2, isso não é suficiente para dar sentido para mim. Não é suficiente. O companheiro é bom para essas coisas, mas não é suficiente. Assim como a sabedoria é muito proveitosa. A gente vê isso em Provérbios inteiro. Capítulo 2 de Eclesiastes também. Mas não é suficiente. Capítulo 2, versículo 12 a 16, a gente já viu que o pregador considera a sabedoria e diz assim: melhor ser sábio, porque o sábio, a sabedoria é como a luz que ilumina o meu caminho, que ilumina a minha vida, tudo mais, show de bola. Mas tanto o sábio como o tolo não sabe, morrem do mesmo jeito. Aí de novo, a morte aparece, a sabedoria cai por terra. A sabedoria não é suficiente para dar sentido para a vida do pregador. Mas agora, no capítulo 4, a gente se pergunta: por que o pregador vai falar de sabedoria de novo? É porque ele está considerando as tribulações da vida. Ele falou que existe uma angústia, falou que existe um sossego. E agora ele vai falar sobre alguém tentando superar as tribulações da vida. Como ele a princípio consegue, mas a longo prazo falha miseravelmente. A falibilidade do sábio, no fim, é a mesma do todo na sociedade, devido ao passar do tempo. No começo, a gente vai ver nessa história, o pregador conta uma história para a gente. No começo, parece que o sábio está com vantagem, ele venceu na vida. Mas só por um momento. E diferente dos filmes, tem história depois do final. Vocês não se perguntam, sempre que eu vejo um filme, eu fico pensando, o filme que acabar, ele não tem continuação, aí tem um final feliz, mas o que acontece depois? Aliás, é muito interessante a gente pensar isso. Vou chamar ele para me incomodar agora com a música da Shrek. Porque o Shrek para sempre, ele fala, eu acho interessante, como que o final do Shrek 3 tem um final feliz e todo o motivo de toda a problemática do quarto filme é o Shrek ter ficado acostumado com a vida, que é a vida perfeita dele. É uma alusão boba, mas não sei se vocês vão lembrar do Shrek 3, Shrek 4. Mas aí ele fica cansado, tipo, o momento da vida dele, que ele sempre quis aquelas coisas, ele consegue, na hora que consegue, ele começa a reclamar. E a Fiona até fala pra ele: essa não era a vida que você sempre quis? E aí eu estou falando de Shrek aqui no livro de Eclesiastes, mas essa história aqui tem muito a dizer sobre como o objetivo de vida e uma problemática, nesse caso política, realmente fez a pessoa ter um sentido e ela mudou o país dela, mudou a cidade dela, no final das contas ela foi superada. Vamos lá então, vamos para o texto. Vamos para o texto, então, aqui, irmãos. Terceira parte aqui nós temos da vida, hoje a impotência na tempestade, diante da tempestade. Irmãos, a sabedoria é maior que a experiência, que nem sempre nos torna sábios. Porém, o tempo sempre supera a todos, quer sejam sábios, quer sejam todos, de modo que somos impotentes diante da tempestade. Vamos ler o texto. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 13 a 16. Texto pequeno, eu acho que hoje vamos ser rápidos, tá? Incrível que pareça. Vamos lá, versículo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei.
é assim conta todo o povo que ele dominou. Mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Nem irmãos. Essa é a palavra, irmãos. O pregador não faz nenhuma conclusão, além de dizer que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, a gente precisa exercitar um pouquinho aqui, um pouco de meditação. Às vezes, alguns textos do Novo Testamento serão um pouco mais autoexplicativos. Paulo costuma colocar tópico e explicar. Aqui o pregador contou a história, concluiu e falou que é vaidade. Mas vamos com calma, entender um pouquinho. Pode passar na perna. Irmãos, primeiro eu quero dividir essa nossa pregação em 3 partes. Primeiro vamos falar sobre o valor da sabedoria. Porque o pregador aqui ele faz um caminho. Ele fala, a sabedoria tem um valor. Depois ele vai falar que mesmo tendo valor é insuficiente para significar a vida, para redimir a vaidade. E depois a gente vai refletir um pouquinho com base no capítulo 8. Primeiro, vamos ver aqui como o pregador ele é um pouco contracultural na sua análise da sabedoria. Ele considera a sabedoria de forma moderada, dizendo que ela vale mais do que a experiência. Então, irmãos, vamos lá. Essa narrativa, ela tem estudiosos que tentam encontrar um caso histórico para essa história, para essa narrativa, mas não parece ser um caso, parece ser um conto genérico que o pregador inventou com base no que ele observou. Não teve um jovem príncipe que fez exatamente isso. Isso é uma metáfora, uma história, uma parábola que o pregador está contando para a gente, ok? Então, vou passar por alguns textos. Levítico 19:32. Levítico 19:32. Diz assim: fiquem em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema seu Deus. Eu sou o Senhor. Um versículo só para ilustrar uma realidade. É mandamento de Deus, é da lógica divina que a gente respeite os mais velhos e que eles realmente sejam mais sábios. É vamos chamar de normal. O Eclesiastes sempre trabalha com o que é o normal e o que é a exceção, certo? Por exemplo, é normal que o sábio seja mais alegre na sua vida. É normal que o sábio seja mais alegre. A exceção é quando, mesmo ele sendo justo diante de Deus, as coisas ruins acontecem. Mas, por a pessoa que seja aqui, o idoso, ter vivido mais, como o próprio pregador vai dizer no capítulo 12, ele vai ter mais contato com a realidade da vida. Então, é natural que ele seja mais sábio, que ele não se engana mais com as vaidades. Esse versículo 19 ilustra isso. Mas, Jó 12:20 é um exemplo também no Antigo Testamento de como a própria Bíblia já considerou a exceção da sabedoria que vem com a experiência. Jó 12:20. Isso daqui é Jó falando. Ele diz assim: deixe os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Falando sobre Deus, o que Deus faz, mostrando que Deus, a sabedoria vem de Deus, e é uma coisa que depende de Deus, não depende da idade, E o Salmo 119:100 vai dizer para a gente que é possível até mesmo um jovem ser mais sábio do que o idoso. Diz assim: sou mais entendido que os idosos, porque guarda os teus desejos. Salmo 119, cada versículo uma verdade em relação à Bíblia. Ele diz: sou mais sábio, sou mais entendido do que os idosos. Diz: nossa, eles têm experiência. De que adianta a experiência se não tiver entendimento da palavra? Então, passando por esses exemplos,
para a gente enxergar, já no Antigo Testamento, a realidade da falibilidade da sabedoria diante da experiência. Experiência não é tudo. Um outro caso, pode passar, também em Jó, mas é um pouco mais desenvolvido, que é bem interessante. Porque em Jó temos os quatro amigos, e dentre esses quatro tem um que vai passar no pente fino de Deus e não vai ser tão exortado quanto os outros três, que é Eliú. Eliú é um dos quatro amigos que vai ser o mais sábio lá. O que acontece? Ele é o mais jovem. Então ele espera todos os três amigos falarem, mas depois que eles falam, ele se propõe a falar, não liga para eles serem mais velhos, ele vai refutar algumas questões que eu vi que estavam erradas. Então essa posição de Eliú é a posição que o pregador também vai assumir para falar de sabedoria. Moderação. Moderação no entendimento de sabedoria. Por quê? Porque entende que o idoso é até mandamento divino de permitir que fale primeiro, mas entender que a sabedoria vem de Deus e que se estiver falando besteira pode ser questionado. É Jó capítulo 32, do 4 a 11, é quando o Eliú começa a falar pela primeira vez, que é o versículo 4, diz assim: Eliú havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então é o versículo 6. Eu sou de menos idade, vocês são idosos, por isso tive receio e fiquei com medo de dar minha opinião. Pensei assim, que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um Espírito nobre, o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que eu vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Então o que ele diz assim? É normal esperar que os mais velhos saibam, mas vocês só falaram besteira. O que eu vou falar agora, que é de autoridade divina, não vou falar a minha opinião, vou falar o que é sabedoria divina para vocês. Eu achei que vocês fossem ter a dizer, então esperou, deu a oportunidade, mas depois foi e falou. Ok? Voltando agora para Eclesiastes, já viu esses exemplos do Antigo Testamento? Vai ilustrar um pouco a própria ilustração do pregador. Ele diz aqui, versículo 13: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar. Então o jovem, ele faz contraste com o velho, porque o jovem é inexperiente, enquanto o velho é uma pessoa experiente. O outro contraste é o jovem é pobre e o rei é rico. Não está escrito que o rei é rico no texto, mas se ele é rei, ele tem mais riquezas do que o jovem que está escrito como pobre. O que é interessante para nos dizer mais uma vez, um outro caso onde não reina a sabedoria, não é no dinheiro, não é na capacidade aquisitiva que vai tornar a pessoa mais sábia. Ok? Pode passar um pequeno comentário. O termo jovem, na verdade, não é tão criança assim. Dá a entender que essa é a faixa etária que pode ser. Então, bem mais velho, mas o jovem entre essa idade de 17 e 50 anos. Então, é mais a ideia de um adulto jovem, realmente de um moleque se tornando rei. Ok? Só um pouco do texto dele. Então, vamos lá. O jovem é mais novo, ele vem de uma origem mais pobre, ele tem o potencial de superar um rei, porque ele é sábio. Percebam, o rei já não se deixa admoestar. Dá a entender que não é uma característica do rei sempre ter sido tolo, não se deixa admoestar, é que ele não permite que as pessoas façam críticas, não permite que critiquem e contestem o seu reinado. Ele não permite mais. Isso é sinal de não sabedoria. O sábio está com os ouvidos abertos, o sábio é humilde, o sábio ele abaixa a cabeça quando sabe que está errado.
Agora, esse rei provavelmente se apegava à sua riqueza e à sua idade. Do mesmo jeito que não. Se apegava à sua riqueza, do mesmo jeito que Roboão. Roboão era jovem, mas tinha a arrogância de ser rei todo. Não permitiu ser admoestado pelos experientes. Então vamos lá, versículo 14. Perceba, versículo 14. Diz assim: porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Aqui o pregador traz um pouco confuso o português, mas é assim: ele saiu para reinar, o jovem, embora tenha nascido pobre em seu reino, o reino do rico. Tá? Então, outro detalhe: não é só o jovem, não é só de origem pobre, mas ele estava preso no reino. Então, o pregador está dando ideia, cara. Tudo estava contra aquele jovem. Tudo estava contra aquele jovem. Mas, havendo sabedoria, ele iria conseguir cativar a multidão, conquistar aquele povo e tomar o poder daquele rei, que era todo. Então, é uma metáfora. Não precisa pensar intensamente como isso foi acontecendo. É para entender que não importa a capacidade, havendo sabedoria, existe mais valor do que experiência, do que riqueza. Então, a sabedoria tem sim um grande potencial e um grande valor. E o versículo 15, o pregador diz: vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor. Então, o pregador está falando assim: eu observei o que está acontecendo. Eu observei a sabedoria superando a experiência. Eu vi. A sabedoria é top, é boa, incrível, supera a riqueza, supera a experiência. Mas, agora vou passar, versículo 16. Olha só, era sem conta todo o povo que ele dominava. Muita gente. Mas, apesar da grande multidão, seu prestígio não foi duradouro. Olha o que o pregador diz: mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Os que virão depois, é um tempo que passa, não é logo de cara. Isso me leva a pensar no rei anterior. Ele já não se deixava admoestar. Ele podia ser um jovem sábio na hora que entrou no reinado. Ficou velho, perdeu a sabedoria, chegou um jovem para tomar o lugar dele. Esse jovem ficou velho e pode ter perdido a sabedoria, pode ter enfrentado uma geração descontente, tola, uma geração de pessoas não sábias. O tempo passou e as pessoas que andavam com ele deixaram ele para trás. Gente, Jesus era seguido por multidões, porque ele começou o quê? Começou fazendo milagre. Mas depois do milagre ele falava um bocadinho. Jesus começou a espantar o povo, até que ele foi crucificado. Olha só, um exemplo aqui de Eclesiastes. Muito tocado de Jesus. Aí depois Jesus foi o quê? Tocado com ladrão. E aí o pregador simplesmente diz: na verdade também isto é vaidade e correr atrás do vento. O pregador não fala o motivo, mas os outros que chegaram, eles não estavam quando a revolução do jovem aconteceu. Olha o tempo, irmãos. Lembra do tempo que passa e leva as coisas embora? Aquele jovem fez uma mudança, significou a sua vida, mas o tempo passou. Mas quer que tenha sido os motivos, aquilo perdeu seu valor. Do mesmo jeito que o outro rei, esse daí foi deixado de lado, foi isolado. Então, irmãos, seja sábio, seja aceitador de críticas, não importa. Pensar que você reinará para sempre é apenas vaidade e correr atrás do vento.
É isso que o texto deixa claro. Dentre todas essas tribulações, a gente não pode confiar nem na nossa sabedoria. Ele pode passar. Então, irmãos, a sabedoria é maior que a experiência, nem sempre nos torna sábios. Porém, o tempo sempre supera a todos. Quer sejam sábios, quer sejam todos. De modo que somos impotentes diante da tempestade. Mas como eu disse, irmãos, a gente não pode terminar o texto aqui. Está faltando alguma coisa na nossa meditação. Irmãos, semana passada, preguei os versículos anteriores, do 7 ao 9 ao 12. O pregador fala dos companheiros. Eu me perguntei, cadê os companheiros do jovem rei? Onde estão os seus amigos? Bem, eu imagino que o jovem pobre ter conseguido sair da prisão e se tornar rei, ele precisou de ajuda de muitas pessoas. Não só de multidão, mas de amigos de verdade. Tenho certeza que dessas histórias que o pregador viu, teve gente que o apoiou. Mas acontece, irmãos, que o tempo leva os amigos embora. Lembra que eu falei que o sossego da tempestade, que o pregador fala, não é suficiente para resolver toda a vida? É um sossego, é uma ajuda, é um amparo, mas ainda não é suficiente. Os amigos podem ter ido embora, os amigos podem ter morrido. E aí os que chegam depois não são os amigos. Então tá, o único argumento que o pregador tinha de esperança no capítulo 4 cai por terra. Como resolver esse capítulo? Irmãos, Cristo Jesus. Semana passada a gente falou sobre como os amigos estão em falha, como não são suficientes. Mas tem um amigo que é suficiente. Tem um Cristo que é o sossego eterno, não é parcial. Ele não falha na hora de levantar, não falha na hora de descansar, não falha na hora de te proteger. Cristo, ele é o sossego eterno. Mas por que o pregador não fala disso aqui? Porque até Cristo tem o seu tempo. Irmãos, vamos lá para Daniel para a gente fechar isso aqui. Daniel. Tem um texto que eu acho muito forte, Daniel. Daniel 3, capítulo 15. Daniel 3, versículo 15 a 18. O rei, lá em Nabucodonosor, ele fala assim, os amigos de Daniel: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta e tal, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ora, Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, Davi, quando vai para a cova, ele não sabia que os... Daniel, quando vai para a cova, ele não foi sabendo assim, vou ficar com a boquinha fechada. Por quê? Porque eu vou estar escrito na história e os clientes não estão me lendo. Não é a história de Marta e Maria que Jesus fala, os outros vão estar ouvindo falar dessa história. Daniel não sabia quem ia ver a história. Daniel estava decidido a morrer. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam decididos a morrer. Ele diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará. E mesmo que ele não nos livre, não vamos nos enxergar. O que tem a ver com Eclesiastes? Um capítulo inteiro sobre angústia. Os amigos de Daniel não responderam com base em razão alguma nenhuma.
Não tinha nada racional, não tinha nenhum argumento, não tinha nada que eles viam, não tinha nada palpável, não tinha ninguém, não tinha um gigante do lado do rei assim, alguém derrotando o rei e tipo, falando assim para eles: não preocupa não vou deixar esse rei fazer nada com vocês. Não tinha ninguém ali, tudo que eles viam eram os soldados do rei, era o rei e era a fornalha, e era o fato de que eles iam ser levados para a fornalha. Tudo que eles viam era a morte certa. Irmãos, tudo que eles viam era a tempestade afundando o barco deles. Eles estavam entre amigos? Estavam. Com certeza isso levou um pouco mal deles. Mas não era o suficiente eles estarem juntos. Vamos queimar juntinho, não vai fazer muita diferença. Ia queimar igual. Ia facilitar tomar a decisão? Ia. Mas irmãos, a certeza que eles tinham ali, que deu força para eles aguentarem a morte, não estava na realidade terrena. A certeza que eles tinham não estava na lógica terrena, mas estava na soberania divina. Eles não dizem: não, Deus vai me livrar. Eles dizem: Deus pode, mesmo que não me livre, estou bem, porque eu sei em quem eu acredito, eu conheço quem eu acredito. O fracasso na terra pode vir, pois o compromisso de Cristo para com as nossas vidas diz respeito com algumas bênçãos terrenas, com algumas verdades gerais que a gente segue, mas acima de tudo, o compromisso de Cristo com as nossas vidas diz respeito à eternidade garantida. Não tem a ver com aguentar a vida aqui na terra. Pelo contrário, ele fala assim: neste mundo vocês terão o quê? Aflições, vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Cristo diz que venceu o mundo, ele fala assim: a razão de vocês, tudo que vocês enxergam, tudo que vocês pensam, toda a realidade da vida vai falar assim para vocês: não faz sentido. A morte está logo aí, não se preocupem, eu venci essa realidade. Eu venci esse mundo que fala que é tudo vaidade. Eu venci o tempo, eu venci a morte, eu venci a vaidade. Cristo Jesus é a esperança. Ele diz assim: o mundo está quebrado, mas eu já venci. Vocês não entendem agora, mas daqui onde eu estou, eu enxergo tudo perfeitamente. Daqui onde eu estou, você pode ter certeza que faz sentido. E é com os olhos de fé que a gente pode dar a declaração dos amigos de Daniel. É com os olhos de fé que a gente pode dar a declaração de José 50:20. Não se preocupem, o mal que vocês fizeram, Deus o tornou em bem. Isso, irmãos, é soberania divina. Isso é a tranquilidade diante da tempestade. Esse é o sossego eterno e perfeito que a gente pode ter na tempestade. Não é sabedoria. Não só nem com os amigos, mas um amigo eterno. Pode passar. Como os amigos de Daniel, devemos declarar a Satanás e ao mundo que o que Deus quiser será feito, independente de vontade humana alguma. E mesmo que o seu agir seja diferente do nosso, podemos e devemos descansar. A sabedoria deve estar sempre ao nosso lado, mas não podemos nos apegar a ela mais do que nos apegamos à providência divina. Devemos, como Jó, descansar sabendo que além da angústia da tempestade debaixo do sol, há o sossego da soberania divina de Deus acima do céu. Porque Jó, lembrando uma coisa que eu disse semana passada, eu vou repetir que eu achei isso incrível. Jó, depois de Jó perder tudo, perder a riqueza, perder família, a esposa largar ele, desistir dele, a esposa criticar ele, querer que ele largue o seu Deus, depois dos amigos falarem besteira e blasfemarem contra ele, depois de Deus esbofetear ele, arregaçar ele, acabar com Jó por 3 capítulos seguidos, através de uma tempestade, não tinha nada de confortável naquilo. Eu imagino
que Deus falar através de uma tempestade tenha sido muito forte. Imagina o Jó todo destruído, todo arregaçado, porque ele estava mal ainda. Depois disso tudo, antes dele ser restaurado por Deus, ele fala o quê? Bem sei que tudo podes. Ele se arrepende. Ele encontra plena satisfação em Deus. Não tinha nada material, nada que mudou, nada. A única coisa que mudou foi que ele conseguiu enxergar pela fé que Deus está no controle. Irmãos, a verdade é que o tempo, a morte e a vaidade da vida angustiam toda a nossa existência. E a verdade que o pregador diz sobre as opressões, sobre as vezes parecia que vale mais a pena estar morto do que vivo. Mas, quando a gente lembra que o que define a nossa vida, o que define a realidade, não é a vida debaixo do sol, mas é o nosso olhar de fé para a vida acima do sol. Quando a gente olha para além dessa realidade, com a fé, a gente vê que Deus está no controle. Amém, irmãos? Vamos orar para terminar o nosso culto. Senhor Deus, eu vou entrando, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo esclarecimento que o pregador nos traz. Muito obrigado porque o Senhor nos dá os amigos oportunados, o Senhor nos dá sabedoria. Mas acima de tudo, Senhor Deus, nós temos que agradecer porque o Senhor nos dá fé para enxergarmos a realidade verdadeira, que é o quê? É um Cristo que já morreu por nós e que logo virá para transformar essa realidade e assegurar, enfim, a nossa eternidade. Senhor Deus, a gente tem que agradecer porque o sacrifício de Cristo ele é suficiente para consertar a nossa maldade, para redimir a nossa vaidade. E a fé que o Senhor nos dá é suficiente para enxergar o sentido, propósito, esperança, até mesmo diante da tempestade que vai nos afogar. Senhor Deus, eu sou muito grato pelo Senhor não ter afogado nenhum de nós aqui hoje, porque estamos aqui, estamos vivos, cada um com as suas dificuldades, mas vivos, Senhor Deus. Sabemos que muitos estão perecendo, Senhor Deus. Muitos estão sendo sufocados pela maldade. Muitos justos estão sendo sufocados pela verdade. Mas eu peço com todo o meu coração que o Senhor nos bote essa esperança, essa fé em nossos corações, para que a gente enxergue esperança além da tempestade, para que a gente enxergue o sol que está além das nuvens que só chove. Que a gente não vai estar vendo nada, mas a gente vai ter certeza, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa palavra para que a gente conheça mais a Ti e tenha mais esperança em Ti. Meu desejo é que a gente possa meditar nessas palavras e sempre se lembrar de que a tempestade não é maior que o nosso Deus. Se lembrar que a tempestade tem um propósito nos planos de Deus. Não fugiu, não tem nada de errado. É duro, é difícil, é complexo. E o que tem de errado é que no mundo, é que na terra, tem algo sim errado, tem a maldade nos nossos corações que nos oprime. Mas isso não foge do teu plano, não foge do teu controle, não foge da tua soberania. Eu pedi para que o Senhor nos lembre que o Senhor é soberano cada dia de nossas vidas, para que a gente, servos de Ti, Senhor Deus, estejamos preparados para enfrentar toda a tempestade que vier e, acima de tudo, glorificar o Teu nome, mesmo que isso signifique deixar que a tempestade nos leve. Porque, Senhor Deus, nossa esperança é de que mesmo que a tempestade nos leve, alguma hora a calmaria eterna vai chegar com todos nós. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É isso, finalizamos o capítulo 4 de Eclesiastes. Talvez não que vem em cima, talvez outros textos. Vai mudar bastante a cara de Eclesiastes agora, a partir do capítulo 5. Ele falou de tanta angústia agora no capítulo 4, mas no capítulo 5 ele vai falar sobre Deus, só que de um jeito muito pouco convencional também. Antes de falar das bênçãos de se chegar a Deus, ele vai começar dando pataquada em quem chega a Deus de qualquer jeito. Mas é isso.